A Alemanha pretende se rearmar até 2039 com medo de um ataque. Bora falar, pessoal, agora sobre essa questão da Alemanha e o problema militar agora que ela tem se enfrentado juntamente com a Rússia numa possível invasão futura, e a Alemanha está se preparando militarmente para isso, beleza? Fala, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor João. No vídeo de hoje nós vamos falar aí sobre essa questão da Alemanha e mais um pouquinho lá para frente sobre a China, tá? Sobre essa questão militar também. E aí, recentemente a gente tem visto desde o início do ano algumas reportagens falando sobre o processo de rearmamento militar da Alemanha, uma das grandes potências econômicas e mundiais, e também agora ela pretende voltar a ser a quarta maior potência militar do mundo. Segundo alguns portais, o próprio Marco Rutte, tá, o secretário-geral da OTAN, falou que a Alemanha precisa se armar novamente com o intuito justamente de tentar conter o avanço russo no leste europeu, quem sabe aí para o centro da Europa. E nesse contexto, o que a gente tem visto, principalmente agora, é que a Alemanha tem feito acordos militares de venda de armas para a Ucrânia. E isso gerou um incômodo, tá, no Kremlin, lá na Rússia, com o próprio Vladimir Putin falando que isso é um ponto extremamente perigoso e que existe a possibilidade, quem sabe, dos dois entrarem em conflito. Nesse processo, a gente tem que se atentar também que a Alemanha tinha acordos econômicos bastante interessantes, principalmente com a compra do petróleo e do gás russo. Então, até alguns anos atrás, a Alemanha tinha um bom relacionamento com a Rússia antes da invasão, né, a partir de 2022, da invasão do leste ucraniano. Só que, a partir desse processo, a gente tem visto que houve um enfraquecimento da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o próprio Estados Unidos dizendo que vai abandonar a organização, e também de que a Alemanha possivelmente seria um alvo próximo da Rússia nos próximos anos. Alguns documentos vazados aí, que a gente não sabe se tem uma certa veracidade nessa informação, mas que, quem sabe, nos próximos anos a Rússia se conquistar e consolidar a questão do leste europeu, e quem sabe também chegando a um próximo conflito com a Polônia, a próxima seria a Alemanha. Só que a Polônia também tem investido uma grande quantidade de dinheiro, próximo aí de 8%, entre 8% e 9% do seu PIB, tá, em armamento militar. E agora saiu essa notícia também, dizendo que a Alemanha pode investir até $1 trilhão até 2039 e se tornar a quarta maior potência atrás de Rússia, Estados Unidos e China. E nesse processo, é claro, a Ucrânia procurando aliados para comprar armamentos, como foi o caso da Alemanha, a Rússia ficando incomodada com isso, sabendo que o conflito já dura 4 anos, e uma das possibilidades é também da Alemanha investir no seu porto, no Mar do Norte, que é um dos maiores do mundo, que inclusive ele pode fazer ali a passagem de alguns tanques de guerra, que aí tem um tanque alemão muito famoso que tem mais de 60 toneladas, um tanque muito grande. Só que nesse processo a gente precisa saber que também a Alemanha estava passando por dificuldades econômicas. Não, é claro que é uma das grandes potências econômicas do mundo, só que ela precisa pegar parte desse dinheiro e investir em armamentos, o que passa também pela burocracia, né, do território alemão. Então não é simplesmente chegar, né, pelo parlamento alemão no caso, só não é chegar e dizer que vai usar o dinheiro, tem que passar por toda a burocracia alemã nesse fato. Além disso, a União Europeia recentemente agora está vendo o enfraquecimento da OTAN, e os Estados Unidos retirou, se não me engano, mais de 5.000 soldados estadunidenses do território alemão. Então quem sabe a Rússia pode ver isso daqui com o tempo como uma tentativa ali de aproximação dos Estados Unidos de outros, ou se voltar, né, no caso, para a América Latina, para a América do Sul, e se retirar mais o seu exército ali da União Europeia, o que possivelmente vai acontecer nos próximos anos. Além disso, uma notícia levando em consideração a China, tá? Que a China também ela acaba afetando a cadeia produtiva alemã. A gente sabe que a Alemanha produz muitos carros e que os carros chineses elétricos têm tido cada vez uma porção, uma fatia maior do mercado mundial de automóveis, né? E nesse processo a gente vê um enfraquecimento da Alemanha. E fora que a China tem um próprio investimento gigantesco na fabricação de drones, né? E a gente tem visto no conflito da Ucrânia contra a Rússia, e também na coalizão que teve entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que dentro dessa guerra do século XXI, o papel dos drones é extremamente importante. Então, quando a Alemanha fosse rearmar realmente, se isso for acontecer, esse investimento gigantesco, eles têm que levar em consideração a questão da fabricação de drones, né? E falando nisso, a China agora tem contido, agora, se não me engano, ela está querendo fazer um novo projeto que vai impedir, restringir o uso de tecnologias de robôs dentro de suas fábricas. Uma empresa chinesa agora começou a utilizar em grande escala, e aí ela já está respondendo ali por próximo de 80% da capacidade humana de fabricação, alguns robôs nessa fábrica chinesa específica.
E a China, como tem um papel estatal gigantesco na sua economia, já está começando a fazer esse processo de restrição, e isso que é muito interessante. Enquanto que a gente vê em outros países, né, desenvolvidos, assim como o Brasil, querendo fazer o uso de tecnologia em larga escala e tentar aumentar sua margem de lucro sem levar em consideração a população, a China, além de utilizar a inteligência artificial, a fabricação, né, nos seus produtos de chips, ou seja, ter uma diversificação produtiva gigantesca, ela está querendo também fazer com que o uso da IA e também da robótica na sua produção ela seja limitada, justamente para não fazer com que grande parte da sua população fique de fora do desempregada. Então isso é bastante interessante. A China consegue aliar o uso da tecnologia, mas não substituir toda a sua mão de obra, que é claro que é gigantesca, porque sabe que vai gerar ali um ganho de capital, que a gente tem que ter o trabalhador na linha de frente justamente para comprar os produtos que são de consumidores. Se eu não fizer esse tipo de regulação pelo mercado, simplesmente a gente não vai ter a longo prazo aí a mão de obra, né? O consumidor lá na linha final para consumir esses produtos. Ou seja, o Estado ele precisa intervir na economia e regular esse tipo de processo produtivo. Beleza? Comenta o que você achou desse vídeo aí sobre essa notícia da Alemanha, da sua intenção, né, da sua intencionalidade de aumentar o seu investimento militar e se transformar num dos maiores exércitos aí nos próximos anos, quem sabe conter um avanço da Rússia na Europa, e sobre também a questão do papel do Estado da economia na China tentando intervir em regular a questão do uso da robótica por lá, beleza? Obrigado, se inscreve no nosso canal aí e até a próxima.